Estamos aqui hoje com o nosso gerente, Márcio Alvise. Ele vai contar um pouco aí da vivência dele dentro da Porto Seguro, das coisas que trouxe para a vida dele aí dentro da companhia. Bom, você já disse, né? Meu nome é Márcio Alvise, estou aqui na companhia desde 1994. Eu posso dizer assim, quando eu entrei aqui na companhia, os tempos eram outros, óbvio, né? As coisas não eram tão modernas, tão automatizadas como são hoje, mas já era uma companhia que já demonstrava já nesta época um diferencial muito grande em relação às outras companhias no que se refere a essa análise prévia de vistoria. Eu tinha um pouco de conhecimento no assunto, né? Eu já tinha atuado, pouco tempo, mas tinha atuado como prestador por uma companhia que se chamava Cruzeiro do Sul, uma companhia que acabou fechando, né? Então os seus processos com certeza não foram os mais eficientes, e naquela época a gente já ouvia muito falar da Porto Seguro, né? No que se refere à expertise que ela já possuía então nos processos de análise prévia, de risco, né? Nos processos muito mais evoluídos com relação principalmente ao seguro de automóvel. Mas eu confesso para vocês que quando eu entrei aqui a minha expectativa não era tão grande não, eu não posso mentir. Eu entrei porque eu saí de um empreendimento próprio, né, que acabou não dando certo por diversos motivos, e eu estava com o casamento marcado, né, eu tinha meu casamento marcado para mais alguns meses, aí não me recordo bem, mas no máximo uns 6 meses, e óbvio eu precisava arrumar um emprego. E essa oportunidade apareceu por intermédio de um conhecido que hoje já não está mais conosco, né, uma pessoa amiga, e a Porto passava por uma necessidade bastante grande de ampliar o quadro de técnicos na época. Eu não me recordo bem, mas foi um upgrade que aconteceu naquele momento. A Porto absorveu algumas carteiras, alguma coisa assim, e realmente as demandas cresceram muito mais do que o que era previsto para aquele momento. Então, o Pomaroli, o Luiz Pomaroli, né, que todos conhecem, o nosso vice-presidente de produto, era o gerente da área de vistoria, e ele parece que tinha delegado a algumas pessoas que buscassem mesmo indicações, pessoas que pudessem ser indicadas e que tivessem um perfil mais ou menos relacionado àquele tipo de atividade que já era a vistoria prévia que vocês conhecem hoje. E eu aceitei de pronto, né? Eu me lembro até como se fosse hoje, ele me falou um dia de tarde lá, nos encontramos, a gente morava mais ou menos próximo, e no outro dia de manhã eu vim na companhia, ainda era na Guaianazes, era no prédio da Guaianazes, no 8º da Guaianazes. Eu já, obviamente, fiquei impressionado, eu nunca tinha trabalhado, apesar de ter trabalhado na Cruzeiro do Sul, que também era uma companhia não tão grande quanto a Porto, mas também já era situada aqui, mais pro lado do centro e tal, um edifício na época alugado, mas também tinha uma estrutura razoavelmente grande, de matriz, né? Mas mesmo assim eu me impressionei quando cheguei aqui na Porto, e aquilo já me fez acreditar que eu podia conseguir alguma coisa aqui dentro. Aí, para resumir um pouco, deu tudo certo, né? Correu tudo bem lá no processo de seleção. Até na época a coisa estava tão apertada, a gente precisava, a área de vistoria, a carteira de automóvel precisava muito rapidamente preparar profissionais para aquilo. Então nem deu tempo muito de treinar naquela época, para você ver que não é muito diferente do que acontece hoje. Às vezes a gente precisa meio que na base do atropelo, né? Preparar recursos, e depois com o tempo a gente vai, né, aperfeiçoando, vai oferecendo novos treinamentos, e aí sim vai qualificando da maneira que a gente considera necessário para obter os resultados que a Porto espera deste processo, que é o nosso de vistoria. Bom, nessa época eu lembro de ter ficado 1, 2 semanas treinando com um vistoriador, né, aprendendo um pouco, já sabia alguma coisa. E já comecei sozinho. No começo foi uma loucura total, né? Muito diferente do que eu estava acostumado, a coisa aqui era muito mais séria, né? E aqui já desde o começo você recebia assim, alguns insights, né? De que as decisões que a gente tomava na ponta poderiam colocar em risco realmente, né? Aquele risco assumido, aquela pólice de automóvel.
por conta de uma decisão equivocada. Mas também da mesma forma as pessoas também te davam muita confiança, né? E acreditavam muito nas pessoas que aqui trabalhavam, como acreditam até hoje. Né? A gente tem realmente esse suporte da liderança, da estrutura da diretoria, no processo de vistoria prévia da turma. Daí em diante, comecei a trabalhar, passei as fases difíceis, como todo mundo deve passar, né? Em dado momento, eu não me recordo bem quanto tempo, mas acho que mais ou menos assim um ano de atividade, eu pensei em sair. Um ano e pouquinho, eu não estava assim, no limite, né, no estresse. E aí é um fator interessante, é uma coisa que eu costumo às vezes dividir muito com as pessoas, quando as pessoas me procuram, né, e dando esse indício de que de alguma forma estão meio que perdidas, meio que desconfortáveis, né, com muitas dúvidas e tal. E eu sempre digo que a pessoa tem que ter calma nesse primeiro momento, porque a vistoria, esse nosso negócio, ele precisa entrar na veia. Eu sempre uso esse termo. E ainda bem que eu consegui perceber isso sozinho. Realmente, depois de um tempo e de um pouco de perseverança também, né, eu consegui transpor todos aqueles obstáculos que para mim naquele momento pareciam ser fatores que valeriam até a pena, né, eu sair da companhia. Mas graças a Deus isso não aconteceu, né? E aí eu percebi que esse negócio entrou na minha veia de verdade. E dali pra frente, é por isso que eu disse que costumo sempre dividir essa experiência com as pessoas aqui, as coisas ficaram muito mais fáceis. Eu nunca mais tive nenhum tipo de dificuldade com os nossos processos. Por conta desse comentário que eu fiz, né? O negócio entrou na minha veia. E a gente aqui, não diferente no passado do que é hoje, a gente sempre foi muito dinâmico aqui, né? As mudanças sempre foram e sempre serão muito radicais, né? Então a gente precisava dessas pessoas que já estavam com um pouco mais de experiência, com um pouco mais de know-how assim, do nosso negócio aqui de vistoria, para poder ajudar a implementar, né? A implantar novos processos, mudanças de conceito, quebras de paradigma que sempre acontecem e tal. E isso aconteceu por várias vezes. Mas para mim sempre foi muito tranquilo, eu sempre gostei muito assim, dessas mudanças, dos desafios novos. Espero ter conseguido colaborar, né? E engajar pessoas também nesses novos desafios e mudanças. A questão do crescimento, né, do que hoje é uma posição de gerência na área de vistoria prévia. Eu ouvia muito isso de um colega, né? Eu não sou o gerente, eu estou o gerente da vistoria. E isso era uma fala dele que eu também concordo e me marcou. E eu considero adequada para o nosso universo, principalmente o da Porto, né, que procura sempre desenvolver pessoas. Então, enquanto gerente da área de vistoria prévia, obviamente também estou sendo desenvolvido, procuro meu desenvolvimento e a gente cresce dessa forma, né, da mesma forma como eu acredito e penso, né, que as pessoas todas da área devem buscar o seu desenvolvimento e a sua evolução profissional. Sim, minha vida aqui foi muito bacana até hoje, né? Eu tenho aí 17, se não me falha a memória. Gosto muito da Porto Seguro, né? E agora temos que dizer, gostamos muito da Corporação Porto Seguro, né? Porque defendemos aí 3 bandeiras que tem uma representação bastante forte, né, no mercado segurador. E quero agradecer. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida com relação à minha passagem na vistoria prévia, mas gosto muito da nossa atividade, gosto muito das pessoas que aqui trabalham, e a gente continua crescendo, né? Prova disso é a quantidade de pessoas que devem estar assistindo esse vídeo nesse momento, que se tivesse sido gravado há 5 anos atrás, acredito que menos de 50% do que temos aqui hoje estariam vendo esse vídeo. Então essa é a prova de que a Porto e que a nossa área evolui e cresce com bastante velocidade e acompanha aí o crescimento da companhia.
Legal. Obrigado, chefe. Espetacular. Valeu mesmo. Um abração.